Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Na aula de hoje vamos falar sobre dependência e independência linear. Imagine que a gente tem aí um conjunto de vetores que gera um espaço. Por exemplo, o R3 eu sei que é gerado pelo menos por um conjunto com 3 vetores. Mas eu sei que eu posso gerar o R3 com 4, 5, 6 vetores, né? Vários vetores. E a ideia é, se a gente quiser descobrir qual é o menor conjunto possível para gerar um espaço vetorial, uma das condições que a gente vai precisar verificar é a dependência ou a independência linear. Então, antes de falarmos sobre isso, vamos primeiro conversar sobre essas ideias. Dependência e independência linear. Vamos lá? Antes de falarmos sobre o que é dependência e o que é independência linear, precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, vamos considerar um espaço vetorial V e A um subconjunto finito de V, certo? A é formado por esses vetores aqui, V1, V2, V3, etc., Vn, tá bom? Observe o seguinte, ó, eu tenho uma equação que eu chamei de equação 1, eu estou escrevendo esses vetores de V1 até Vn como uma combinação linear. Observe, eu tenho A1, V1, mais A2, V2, etc., mais AN, Vn, igual a zero. Esse zero é lembra, o vetor nulo do meu espaço vetorial V, certo? Se o V for o R2, esse zero é o meu 0, 0. Se for o R3, vai ser a terna 0, 0, 0, e assim por diante. Bom, essa minha equação, ou seja, eu escrever essa combinação linear com vetor nulo, admite sempre pelo menos uma única solução, que é a solução chamada de trivial. Ou seja, se esses A's aqui, ó, A1, A2, etc., né, se esses escalares forem zeros, isso aqui é verdadeiro, tá certo? Independente de quais os valores que nós temos lá nas componentes dos vetores. Ora, dizer que eu tenho essa solução, A1 igual a zero, A2 igual a zero, etc., todos os meus coeficientes aqui, se forem zero, se todos eles forem zero, eu tenho a solução trivial. Beleza? E daí eu tenho a definição de conjunto linearmente independente. Então, dizer que o meu conjunto A é linearmente independente, ou seja, que os vetores que compõem o conjunto A são linearmente independentes, é dizer que aquela equação que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui, opa, voltei demais, que essa equação aqui, ó, admite somente a solução trivial, ou seja, nenhuma outra solução a gente vai conseguir encontrar, certo? Se a única solução for a trivial, os vetores do meu conjunto A vão se chamar linearmente independentes. Beleza? Agora eu acrescento a outra aqui, né? Se nessa equação, ou seja, na combinação linear dos vetores de A com o vetor nulo, se a gente tiver pelo menos uma solução, ó, pelo menos um dos coeficientes for diferente de zero, aí eu vou dizer que esse meu conjunto A vai ser um conjunto linearmente dependente, ou seja, os vetores do meu conjunto A são vetores linearmente dependentes. Um depende do outro. Se pelo menos um dos coeficientes for diferente de zero, eu vou escrever uma solução em função de outra. Por isso que eu tenho uma dependência linear. Beleza? Essas são as definições de hoje. Eu trouxe alguns exemplos de dependência e independência linear. O primeiro deles diz o seguinte, ó, vamos considerar o espaço vetorial V igual a R3. Verifique se esses vetores dados V1, V2 e V3 são linearmente independentes ou dependentes. O que a gente tem que fazer? Escrever a combinação linear desses vetores com o vetor nulo, certo? E verificar se a única solução possível é a trivial. Eu já escrevi aqui para adiantar, né, que nós precisamos escrever os vetores V1, V2 e V3 como combinação linear do vetor nulo, né? Então, a gente sabe que é A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3 igual a zero. E eu já substituí quem são os vetores V1, V2 e V3 aqui. E o meu zero é o vetor nulo do R3, né? Bom, eu vou fazer logo rapidamente, vou fazer o produto por cada escalar e já vou fazer a soma de uma vez para pular um passo. E a gente já fez isso outras vezes nas outras aulas, tá bom? O correto seria,
Se a gente quisesse fazer bem devagarzinho, multiplicar esse escalar aqui dentro, então eu ficaria 2A1, menos A1, 3A1. Aqui, menos A2, 0 e menos 2A2 e assim por diante. E depois os três vetores que a gente determinasse somaria. Eu vou fazer o produto e a soma ao mesmo tempo, tá bom? Como eu sei que eu vou somar os caras das primeiras componentes, eu vou somá-los, multiplico, somo e igualo ao primeiro zero. Depois eu faço o mesmo para as segundas componentes, para o segundo zero, e o mesmo para o terceiro, tá? Vai ficar assim, ó. A1 vezes 2, é isso aqui que eu vou fazer, né? Vai ficar 2A1. Aí aqui, ó, A2 vezes menos 1 dá menos A2. E A3 vezes 2, 2A3. Então, mais 2A3. Igual a zero. Então, já fiz aqui 3 operações, né? Fiz o produto por escalar, fiz a adição e ainda a igualdade, certo? Para montar logo o sistema de uma vez. Agora, para a segunda componente, eu tenho A1 vezes menos 1. Vai ficar menos A1. Aí, quando eu fizer A2 vezes 0, dá 0, não preciso escrever. E aqui, A3 vezes menos 3 dá menos 3A3. Igualo com o segundo zero. Agora, para a terceira componente, ó, vai fazer a mesma coisa aqui, aqui, aqui. A1 vezes 3 dá 3A1. A2 vezes menos 2 dá menos 2A2. E ainda A3 vezes 1 dá A3, mais A3, igual ao terceiro zero. Montamos o nosso sistema, certo? O que é preciso a gente saber? A gente precisa verificar a solução desse meu sistema. A gente precisa ver que se a solução for exclusivamente a solução trivial, aí sim os meus vetores V1, V2 e V3 vão ser linearmente independentes. Caso uma solução dependa da outra, ou seja, pelo menos um dos valores, né, do A1, A2 ou A3, pelo menos um deles, se for diferente de zero, aí eu tenho vetores linearmente dependentes, LD. Tá? Vamos fazer aqui. Então, vou fazer assim. Ó, isso implica dizer, eu vou separar o meu A1 e passar esse cara para o outro lado. Vou usar essa técnica da substituição porque é mais simples, certo? Menos A1 é igual a 3A3. Isso implica dizer o seguinte, que se eu multiplicar ambos os membros por menos 1, eu vou ficar com A1 positivo e 3A3 negativo. Então, menos 3A3. Beleza? Observe que eu tenho o valor de A1 em função do valor de A3. Mas se a gente conseguir descobrir que A3 é zero, A1 obviamente vai ser zero, certo? Bom, como eu já tenho esse valor, eu vou substituir na primeira equação. Vou ficar assim, ó, 2. Vou ficar com 2A1. A1 é menos 3A3. Menos A2. Mais 2A3. Isso aqui é igual a zero, certo? Bora resolver. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, tenho menos 6A3. Menos A2. Mais 2A3 igual a zero. Por uma questão de organização, vou deixar esse cara na frente, menos A2, ele não tem com quem somar. E esses dois aqui, ó, menos 6A3 mais 2A3, a gente subtrai da sinal do maior, vai ficar menos 4A3. Isso tudo igual a zero. Bom, agora ficou rapidinho de resolver, né? Eu sei que menos A2 é igual a 4A3. Multiplicando ambos por menos 1, eu vou ficar com A2 é igual a menos 4A3. Já encontramos o valor de A1 e já encontramos o valor de A2, né? Ambos em função do valor de A3. Ora, por enquanto, está vencendo LD, né? Eu tenho um valor em função do outro. Eu não tenho somente a solução trivial. Se A3 for igual a 1, por exemplo, o A2 vai ser menos 4 e o A1 vai ser menos 3, então não vai ser a solução trivial. Mas se o A3 for zero, então esses outros dois serão zeros também, certo? E essa será a única solução. Vamos lá, vamos agora para a terceira equação. 3 vezes A1, A1 eu já vi que é menos 3A3, menos 2 vezes A2, o A2 eu descobri que é menos 4A3, certo?
O que mais? E eu tenho mais A3. A3 é A3 mesmo, né? Não sei quem é. Vamos resolver. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, eu tenho menos 9A3. Aqui vai dar mais 8A3, né? 2 vezes 4, mais A3, igual a zero. Olha que coisa linda. Menos 9A3 mais, ó, se eu somar 8A3 com 9A3, vai dar 9A3. Eu podia ter feito isso já no passo anterior, né? Mas eu quis deixar só para a gente ver que realmente, ó, vão se anular. Então eu tenho zero igual a zero. Isso é verdadeiro. Só que eu não consegui descobrir valor nenhum. Consequentemente, A3 é quem eu quiser que seja, é qualquer real. A2 é menos 4A3 e A1 é menos 3A3. Ou seja, a gente descobriu aí infinitas soluções. Esse meu sistema é um sistema que a gente chama de possível. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, direitinho, mas devem ter visto no ensino médio. Possível e indeterminado, né? Porque eu consigo ter... É possível porque eu consigo resolver. Indeterminado. Ele é possível que eu consiga resolver, mas ele é indeterminado porque eu consigo ter infinitas soluções. Basta que eu escolha qualquer valor para A3 que eu encontre os valores respectivos para A2 e para A1. Então, vou dizer aqui, ó, logo os vetores são LD, linearmente dependentes. Vamos agora para o segundo exemplo. Ele diz o seguinte, ó, no R2, os vetores V1, V2 e V3, que foram dados aqui, são linearmente dependentes. Da mesma forma que no exemplo 1, eu já deixei escrito aqui o que nós queríamos, né? Eu quero mostrar que os vetores V1 e V2 e V3, que são vetores do R2, são linearmente dependentes. Então, vamos fazer aqui essa combinação linear. Vai ficar assim. A1 que multiplica 1, 0, mais A2 que multiplica 0, 1, mais A3 que multiplica 3, 4. Tem que ser igual a 0, mas o 0 do R2 é o par ordenado 0, 0. Vou fazer a mesma coisa, montar o sistema e ver em que é que vai dar, certo? Como eu quero mostrar que é LD, então alguma coisa, eu tenho que ter no mínimo, além da solução trivial, mais uma solução, né? Vamos lá, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Ó. A1 vezes 1 vai dar A1, A2 vezes 0 é 0, A3 vezes 3, 3A3. Então, A1 mais 3A3 é igual ao primeiro zero. Para a segunda componente, A1 vezes 0 é 0, A2 vezes 1 dá A2, mais A3 vezes 4, 4A3, igual a 0. Certo? Vamos fazer o seguinte, observe que se eu deixar o A1 desse lado e passar o 3A3 para o outro, eu não tenho onde substituir o A1 aqui embaixo. Então, eu vou separar o A3 e vou passar o A1 para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Isso implica dizer que 3A3 é igual a menos A1. Ora, isso implica dizer que A3 é igual a menos A1 sobre 3. Ou menos 1/3 de A1, tanto faz, né? Posso escrever assim. Agora que eu tenho o valor de A3, posso substituir na segunda equação. A2 mais 4 que multiplica A3. Mas A3 eu sei que é menos A1 sobre 3. Isso tem que ser igual a zero. Daí, A2 mais... Aí aqui vai ficar assim. Não vai dar mais, vai dar menos. Porque eu tenho 4 positivo e a fração é negativa, né? Vai ficar menos 4A1 sobre 3 é igual a zero. Jogando, né? Posso passar esse cara para lá. Vou ficar aqui A2 igual a 4A1 sobre 3. Observe que eu consegui encontrar os valores de A1, desculpa, de A3 e de A2, mas eu não consegui determinar o valor de A1. Então, obviamente, isso é um sistema linearmente dependente, porque eu tenho infinitas soluções. É um sistema como no anterior,
possível e indeterminado, né? Eu tenho infinitas soluções. Para ser linearmente independente, a única solução possível tinha que ser a solução trivial, ou seja, a1, a2 e a3 serem iguais a zero, certo? Claro, se a1 for zero, a2 e a3 vão ser zeros, é uma solução, mas ela não é a única solução. Eu posso ter infinitas. Para qualquer valor de A1 que a gente escolher, vai ter sempre valores diferentes, né? Para A2 e para A3, certo? Diferente de zero, o que é que eu quero dizer? Então aqui eu tenho logo, né? Os vetores são L, D. Agora temos o terceiro exemplo. Ele diz o seguinte, ó. Mostre que no espaço vetorial R4, os vetores V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Precisamos mostrar que esses três vetores, V1, V2 e V3, são LI. É o que pede a questão, né? Da mesma forma, para adiantar, eu já escrevi aqui ao início, porque é tudo parecido, né? É escrever os vetores como uma combinação linear com o vetor nulo. E aí eu já substituí quem é V1, quem é V2, quem é V3. São os vetores dados. E o zero é o vetor nulo do R4, que é a nossa questão 3, né? Bom, vou fazer aqui o sistema. O sistema vai ser 2A1. Aqui A2 vezes 0 dá 0, não precisa. A3 vezes 0 dá 0, igual a 0. Então, 2A1 igual a 0. Agora o outro. Segunda componente. 2A1 mais 5A2. Aí aqui A3 vezes 0 dá 0. Igual a 0. Igual a 0. A outra. A1 vezes 3 dá 3A1. A2 vezes menos 3. Menos 3A2. A3 vezes 4. 4A3. Igual a 0. E ainda tem mais uma linha, né? A1 vezes 4, 4A1, mais A2, e aqui, menos 2A3, igual a 0. Bom, montamos o nosso sistema, que já está muito bonito, né? É um sistema praticamente todo escalonado. Ele já tem aqui essa primeira linha, que é possível ter a solução rapidamente. Vamos fazer aqui. Implica... eu tenho 2 vezes A1, né? Passo dividindo, é assim? Divido tudo por 2. Então vai ficar A1 é igual a 0 dividido por 2 dá 0. A1 é 0. Como eu já sei que A1 é 0, eu substituo na segunda equação e assim vai, né? Substituindo na segunda equação, o que eu tenho? 2 vezes A1, que é 0, mais 5A2 é igual a 0. Certo? Ora, aqui vai dar 0 mais 5A2 é igual a 0. Aqui eu tenho 5A2 é igual a 0. Esse 5 passa dividindo, vai ficar A2 é igual a 0 dividido por 5. Então, eu sei que A2 é igual a 0. A1 é 0, A2 é 0. Substituo na terceira equação. Vamos lá. Vou ficar aqui com 3 vezes A1, que é 0, menos 3 vezes A2, que é 0, mais 4A3 é igual a 0. Ora, aqui deu tudo 0, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Vai sobrar assim, 4A3 é igual a 0. Ora, se 4A3 é igual a 0, A3 é igual a 0. Observe que eu tenho a solução trivial. A1 é 0, A2 é 0, A3 é 0. Mas como eu tenho 4 equações, eu preciso substituir isso na quarta equação para verificar se isso, né, é verdadeiro. Então, vamos lá. A quarta equação tem 4 vezes A1, 4 vezes 0, mais A2, que é 0, menos 2A3, que é 2 vezes 0, igual a 0. Então, com certeza, 0 igual a 0, né? Aqui é verdadeiro. Ora, se a única solução que a gente descobriu é a solução trivial, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que os vetores V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Então, conclusão, os vetores são L
Beleza? Então, como a única solução é a solução trivial, que é A1, A2 e A3 igual a zero, os nossos vetores são linearmente independentes. Para concluir, vamos fazer somente o quarto exemplo. O quarto exemplo é uma afirmação, né? Ele faz assim, ó. No espaço vetorial V igual a R3, o conjunto E1, E2, E3, formado por esses vetores aqui. Quem são esses vetores? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ele diz que esse conjunto é LI. Bom, no quarto exemplo, nós temos os vetores E1, E2 e E3, não é? E aí eu preciso escrevê-los como combinação linear do vetor nulo, eu já escrevi aqui, ó. E A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3. E depois eu substituí os vetores, né? Isso aí é inicial, é igual em todos eles. Bom, o que eu faço? Agora vamos montar o sistema e eu preciso resolver o sistema e verificar que tem que dar a solução trivial, porque a questão diz, mostre que no R3 esse conjunto de vetores E1, E2 e E3 é LI. Vamos ver aqui. Bom, eu vou montar meu sistema. Vai ficar assim, ó. A1 vezes 1 vai dar A1 mais, olha, A2 vezes 0 é 0, A3 vezes 0 é 0, A1 igual a 0, direto. Agora aqui, a segunda componente, A1 vezes 0 é 0, A2 vezes 1 vai dar A2, e A3 vezes 0 é 0, igual ao segundo zero. E aqui, A1 vezes 0, 0, A2 vezes 0 também é 0, A3 vezes 1, A3. Igual a quem? Ao terceiro zero. Observe que quando a gente foi montar o sistema, já resolveu tudo, porque já encontramos os valores dos coeficientes que a gente queria. Observe que a única solução possível é a solução trivial. Logo, os vetores E1, E2 e E3 são LI, certo? Ou então posso dizer que o conjunto que possui esses vetores é LI. Vou escrever aqui. Logo, os vetores... Que vetores são esses? E1, E2 e E3, eu não vou escrever. São linearmente independentes. E com isso a gente encerra o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Se você estuda comigo, usa a plataforma que nós temos, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, para a gente tirar as dúvidas. E se você não estuda comigo, mas que vem ao nosso canal assistir às aulas, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente tira assim que for possível, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!